Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Falaremos hoje do MEL, Movimento Europa e Liberdade, que pretende unir as direitas deste país. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Começarei o programa por perguntar ao Afonso Dias Ferreira o que é que ele pensa deste MEL, deste movimento que pretende unir as direitas. Boa tarde, Henrique, Lígia, Luísa e Mário, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Este movimento Europa e Liberdade, não sei se tem esse objetivo concreto que o Henrique diz, mas eu irei deixar aqui um conjunto de questões que me parecem importantes, já que estamos a falar de direitas. E, curiosamente, este nosso programa irá para o ar amanhã, 28 de maio de 2021, portanto, 95 anos depois do 28 de maio de 1926. Muito bem. Dito isto, é uma curiosidade histórica e um acaso interessante. Ora bem, esta é uma convenção liderada por Vamos na terceira convenção, portanto, este é o terceiro ato deste movimento, aparentemente, da sociedade civil. Tem um consultor imobiliário, de seu nome Jorge Marrão. Chamam a debate pessoas dos partidos, mas também de fora dos partidos, e tentam, se calhar com uma perspectiva centro-direita, discutir o futuro do país e discutir questões que lhes parecem relevantes. Eu acho que está a ser feita uma leitura um bocadinho abusiva, pelo que li, pelo que percebi deste movimento, de o colar como uma federação de direitas. Há muita gente que defende isso há algum tempo, mas não creio que este congresso e que estas convenções, melhor dizendo, que estão sendo feitas, e esta é a terceira, como disse, tenham propriamente esse objetivo. Tiveram 11 painéis, esta última foi em 2 dias, teve pela primeira vez a participação do líder do PSD, que não se tinha representado nas anteriores, que é uma curiosidade que lá iremos falar também um bocadinho. Eu acho que aqui gostaria de realçar 2 aspectos. Por um lado, isto vem mostrar a força das redes sociais. Existe também nos liberais um outro movimento, que é o Mais Liberdade, que foi criado o ano passado e em pouco tempo tem mais de 6.000 adesões com pagamento de cota. E, portanto, isto vai mostrar, mais uma vez, a força das redes sociais, a força dos movimentos cívicos e a fraqueza dos partidos, que eu acho que está mais do que evidenciada com a presença do próprio Dr. Henrique, que à terceira não resistiu. Não concordo também que isto seja, a normalização do Chega. O Chega já está normalizado a partir do momento que tem um deputado na Assembleia da República e os outros 229 não saíram da Assembleia da República. Portanto, o Chega é um partido que já faz parte do sistema a partir do momento que é um partido com assento parlamentar. E o sistema terá regras para fazer o Chega cumprir as regras do sistema, sob pena de ele passar a ser um partido antissistema. Não é, ele vai buscar, participaram ontem e anteontem pessoas como Luís Amado, Álvaro Beleza, Sérgio Sousa Pinto, que não são sequer do PSD, são pessoas... Nem falas nisso. Pois, isso são problemas que meus amigos são que definir dentro do Partido Socialista, mas o que é facto é que são destacados representantes, militantes, em alguns casos, noutros foram governantes, e outros nomes que não vou, por economia de tempo, estar aqui a elencar. Portanto, começa no Partido Socialista. Este movimento consegue albergar pessoas a partir do Partido Socialista que vai e até ao presidente do Chega. Não, isso não é verdade.
Os painéis foram interessantes. A curiosidade, Paulo Portas teve direito a orador conferencista único, ao contrário de todos os outros painéis, Paulo Portas consegue isso. E o lema desta convenção foi Portugal e os portugueses, reconfiguração social, política e económica para as próximas décadas, e a maioria dos painéis foram muito centrados nas próximas décadas, na nova economia pós-pandemia, nos novos desafios, muito virado para o futuro, que me parece. A ideia é um bocado discutir e dar chegas aos partidos que muitas vezes andam desfocados destes temas. Eu, dessa medida, parece-me interessante. Acho que se está a fazer uma grande cortina de fumo, vai-se muito, tem-se aproveitado para falar da reconfiguração da direita, da Federação das Direitas, da ida ou não do Rui Rio, do Chega, desse folclore, e fala-se pouco da essência das questões. Eu gostaria de falar, então, da reorganização da direita. Eu acho que a direita, ao contrário da esquerda, que já o fez, veja-se, o Bloco de Esquerda nasce de uma fusão de várias forças de esquerda. Surgem, entretanto, livros, surgiram à esquerda, foram surgindo, foram desaparecendo, MDP, CDS, etc. E desde o 25 de Abril, o nosso sistema político, à direita do CDS, morreram todos. Partido do Progresso, Partido da Democracia Cristã, etc., foram morrendo todos. Aparece pela primeira vez com força o Chega e agora o Iniciativa Liberal, que não sei se está à direita, se está ao centro do CDS. Mas a direita teve sempre uma grande dificuldade de afirmação. O sistema político português esteve sempre muito centrado à esquerda. E acho que o exemplo disto foi a afirmação do presidente do PSD, Rui Rio, que se pelou todo para dizer que estava lá, mas que não era de direita, como se isso queimasse. Porque ainda há um estigma de dizer que isto é um trauma que a Lígia, como psicóloga, se verá muito melhor do que eu, a sociedade portuguesa, e acho que enquanto existirem gerações marcadas pelos 48 anos do sistema político anterior ao 25 de Abril, a sociedade portuguesa, o sistema político esteve muitos anos enviesado à esquerda, sendo que o próprio CDS, que era o mais à direita, tem no seu nome e na sua sigla, se repararmos, Centro Democrático Social. Era assim uma espécie de eufemismo para não dizer que era de direita. E tinha os símbolos, estão recordados, o centro, a bolinha ao centro e as setas a convergirem para o centro para não dizer que era de direita. Até o PSD tinha uma seta assim a apontar para o ar e mais à direita que o próprio, até os símbolos, a simbologia dos partidos clássicos, aponta para aqui. Não se riam, é verdade. E, portanto, eu acho que se isto também servir para a reconfiguração da direita, ela já deveria ter sido feita há muito tempo. E o Chega aproveita-se de duas coisas. O Chega aparece aproveitando-se a fraqueza das lideranças do PST e do CDS, a ausência de respostas do próprio sistema a muitos anseios da população e aproveitando, de facto, este espaço que há à direita das pessoas que não têm a vergonha de dizer que são de direita ou que não são a favor deste sistema que... E aí estou de acordo com o Rui Rio, acho que foi a única frase, o único momento que ele teve razão na afirmação que fez nesta convenção, foi que de facto o sistema está caduco, o sistema está podre, o sistema, e o PS é o principal partido deste sistema, que tem que ser reformulado. Eu não concordo com a visão do Chega, nem pouco mais ou menos, mas há uma crise, e o Chega cavalga nessa crise, nessa expectativa, começa a vir já muitas vezes daquilo que eu disse. Há muitas contradições. Nunca existiu verdadeiramente direita em Portugal, de uma forma federada, organizada e assumida pelas razões que eu já disse. O CDS é um partido de centro, nunca existiu. E o Chega apercebe-se disso e vai preencher ou tenta preencher esse espaço. Depois há muitas contradições, até económicas. Associa-se muito, estava um programa, os tais temas. O Dr. Salazar, para mim, por exemplo, economicamente, nunca foi um homem de direita. Utilizou a economia privada a favor de um sistema quase estatizante. Ele controlava as empresas com mais 12 trabalhadores. Existia uma planificação quase stalinista da economia. E, portanto, há muitas interseções aqui entre os conceitos da direita e da esquerda, até do ponto de vista económico. Lígia, eu gosto muito de fazer rir, de facto. E, portanto, o que é que distingue a economia, para mim, de uma forma simplista, eu sei, até por razões de economia, que não vamos poder falar muito mais sobre isto,
dizer o seguinte, de uma forma simples, o que é ser de esquerda, o que é de ser de direita hoje em dia. Eu diria que as pessoas à direita defendem menos Estado, melhor Estado, e que a melhor política social é o crescimento da economia, a criação de riqueza, com menos Estado. À esquerda defende-se cada vez mais Estado, mais Estado, mais Estado e mais assistencialismo, mais intervenção do Estado. E é o que estamos a ter todos os dias, e esta pandemia deu muito jeito até ao PS para isso. À boleia disto, o Estado é cada vez maior, tem cada vez mais funcionários públicos, está a engordar, está a aumentar a despesa pública, até o professor Cavaco já veio falar no monstro, e com razão. Olha, eu não sei se tu vais falar o programa todo, Afonso. Vai falar o programa todo. Eu gostaria de dizer que acho que por favor. Este é um momento importante. Há também a presença muito simbólica de Pedro Passos Coelho, que é, digamos, o maior capital do espaço político do centro-direita, se calhar neste momento, e a sua presença não é inocente seguramente, e que eu acho que a direita refundar-se, reformular-se, é importante para o país, e espero que destas discussões nasça a luz e que nasçam respostas, porque o nosso país, há 20 anos, com um sistema socialista que está a ser desgovernado. E as estatísticas, como já provei aqui muitas vezes, mostram muito bem. Lígia, então eu vou continuar por ti e pedia-te que me dissesses se concordas com esta Não concordo nada. Separação graças a Deus. Que Deus existe. José Afonso deu entre a direita e a esquerda. E também que me dissesses se o Rui Rio neste momento precisa de uma bússola para se orientar, porque ele parece que se orientou para a extrema-direita, mas ao mesmo tempo diz que é para o centro. Ele orientou-se no sentido de fazer uma aliança com o Chega. Foi a orientação dele. Também parece. Mas ao mesmo tempo ele fez uma história do PSD, dizendo que começou por ser de centro-esquerda, depois que passou para o centro, mas ele agora vira a agulha para a direita. Concordas com esta separação ideológica entre esquerda e direita que referiu o Zé Afonso e que efetivamente o Rui Rio precisa de uma bússola para orientar as suas políticas? Ou o PSD de Passos Coelho? Ou o PSD de Passos Coelho? Sim. Pois. Ora bem, eu diria ou o PSD está com saudades de Passos Coelho? Eu diria que, assim, começando pelo primeiro assunto, porque o Afonso já falou muito e, de facto, nós ainda não tivemos hipótese de contrapor algumas das coisas que o Afonso disse, e que temos que contrapor, naturalmente, porque o Afonso diz que, digamos, a definição de direita, então, é menos Estado e melhor Estado, não é? Melhor Estado. E à esquerda, mais Estado e mais assistencialismo. Ora, eu não sei se vocês viram que esta semana saiu uma notícia sobre os 25 empresários, o ranking de 25 empresários da Europa que foram mais beneficiados com os fundos europeus. Antigamente aquilo, como eles fazem aquelas empresas em cascata, não é? Mais ou menos como se fossem matrioscas, que a gente tira uma, depois sai outra, está lá outra dentro, e é sempre assim. Nós nunca chegamos a perceber efetivamente quem é que é o verdadeiro beneficiário. Agora, como as coisas estão um bocadinho mais claras, exceto os offshores, não é? Que parece que ninguém consegue pôr mão nisso, ou pelo menos dizer quem é que são os legítimos proprietários, os legítimos beneficiados. Neste momento, portanto, saiu uma notícia a dizer que destes 25 maiores beneficiados do Fundo Social Europeu, 7 são empresários portugueses. 7 de 25.
Portanto, nós costumamos dizer que somos um país pequeno, mas os nossos empresários arranjam maneira de que nós fiquemos um país grande, pelo menos nestes rankings que, para ser honesta, acho que não abonam nada em nosso favor. E, efetivamente, quando o Afonso diz que a esquerda quer menos Estado, a direita quer menos Estado, mas melhor Estado, é capaz de se estar a referir a Estado que dá subsídios para esta subsídio-dependência, que, na verdade, não estamos a falar do RSI, porque o RSI é uma subsídio-dependência que a direita costuma chamar, para a qual a direita costuma chamar a atenção, mas que... Não, mas falaste em que a esquerda é assistencialista, é mais assistencialista. Não, estás enganado. A assistencialista é a direita, porque a direita, efetivamente, só quer dar subsídios muito pequenos e só para as pessoas no limiar da pobreza. Porque estes grandes subsídios, estás a ver que estes 7 empresários são dos maiores beneficiários do Fundo Social Europeu e, inclusive, um deles está no 3º lugar e o segundo no 4º lugar. Isto é incrível. Quer dizer, mais subsídio-dependência do que esta seria muito estranho. Portanto, a diferença entre esquerda e direita não é esta, não é a questão da subsídio-dependência, nem a questão do assistencialismo. Assistencialismo na direita, sim, de facto, a direita sempre defendeu o assistencialismo, mas assistencialismo só no limite do limiar de pobreza. A esquerda defende que deve haver solidariedade para uma vida digna. Esta é a diferença. E, de facto, todos estes congressistas que estiveram no MEL pertencem a esta franja que defende assistencialismo no limite, no limiar da pobreza, e, à parte disso, muito menos Estado, exceto quando for para distribuir os subsídios da União Europeia ou do próprio Estado português. Portanto, nestas coisas não podemos branquear estas diferenças, porque as diferenças são estas. E é com este problema que realmente se debate, hoje em dia, a direita portuguesa. É que nós, se formos ver, a maior parte dos portugueses não são ricos. E, portanto, defender isto, defender menos Estado e defender menos, digamos, menos direitos para as pessoas, digamos, é advogar... Mais subsídios para os ricos. Menos Estado está no relatório das PPPs do Tribunal de Contas, dos hospitais. Só se fosse menos subsídios para os ricos. Essa é que era. Assim está bem. Mas as PPPs são a subsídio. Zé Afonso, mas as PPPs são a subsidiação dos privados pelo Estado. Mas são mais eficientes, foi o Tribunal de Contas que disse, na saúde são mais eficientes que o Estado. Não disse isso, não disse isso. Zé Afonso, já falaste muito. Agora, só queria dizer mais uma coisa. Portanto, além desta diferença entre esquerda e direita, clarificar isto, que efetivamente a direita não quer mais Estado quando ele vem atrapalhar. Porque quando o Estado vem dar subsídios, ou quando o Estado vem tratar das pandemias, ou quando o Estado vem tratar da segurança, ou quando o Estado... ou quando o Estado na pandemia paga o layoff, aí sim, aí a direita quer mais Estado. Portanto, vamos ver, não confundir estas duas coisas. Importante, dizia o Afonso, também que há um certo trauma em dizer-se que se é da direita. Eu também verifico isso. Não sei se já repararam, mas toda a gente diz que é do centro. Aliás, muitos partidos dizem que são do centro. Eu, quando vejo um partido que diz que é do centro, já sei que ele é de direita. Mas, pelo simples não, diz que é do centro para não parecer muito extremista. Hoje em dia, só mesmo o André Ventura é que diz que é de direita, e esse já é de extrema-direita, digamos assim. Portanto, os outros partidos de direita, que são os que estavam lá no MEL, esses partidos são efetivamente partidos de direita, mas hoje em dia já se perdeu este trauma de se dizer que se é um partido da direita. Pronto, fora alguns casos isolados, o
O Afonso, por exemplo, também ainda prefere dizer que o CDS é de centro, o CDS não tem nada de centro, não é? Portanto, o CDS é um partido de direita. Mas o CDS é de centro, mas efetivamente este trauma já se perdeu. Olha, quando eu comecei a trabalhar, isto foi já em 89, ora, não eram tantos os anos que tinham passado depois do 25 de Abril, e quando eu comecei a trabalhar, avisaram-me logo. Atenção, como era 89, eu não tinha passado muitos anos, atenção que o patrão não gosta que lhe chamem patrão, porque era uma coisa que ficava assim um bocadinho mal. Pois hoje em dia, já há uns anos valentes, que eu sei que o mesmo senhor gosta muito que lhe chamem patrão. Portanto, são estas mudanças que hoje em dia fazem com que ser de direita já não seja efetivamente um trauma. Não é. Aliás, as pessoas que tivemos lá eram pessoas da direita. Infelizmente, tivemos lá Sérgio Sousa Pinto, que se diz de esquerda, mas que também, evidentemente, não é. E lá ficou muito bem. A pessoa que esteve realmente lá mais deslocada, pareceu-me, foi Rui Rio. E estava mais deslocado porquê? Não porque ele diga que o PSD, que é um partido de centro, pronto, mais uma vez, são todos de centro, mas efetivamente porque Rui Rio não conseguiu fazer um discurso mobilizador, fez um discurso fraco. Eu estive a ouvir o discurso muito fraco, sem chama. Eu penso que Rui Rio, embora nunca tenha tido muito carisma, está a perdê-lo ainda mais. E, portanto, vamos ter problemas na direita muito brevemente. Eu passava para a Luísa para que ela dissesse também a sua opinião sobre esta distinção entre esquerda e direita e sobre a fraqueza do discurso de Rui Rio e sobre se realmente ele, no fundo, se adaptou ao Chega, tentou integrar o Chega no espectro político da governação. Porque o Chega diz que é antissistema. Ele próprio se assume como antissistema, segundo creio. A questão é integral na governação. Boa tarde a todos. Bom, eu começaria por dizer que nós não podemos perder de vista a premissa de que a sociedade não é estática. Nós estamos na permanente mudança e, portanto, é normal que todos os partidos tenham a necessidade, eu ia dizer a tentação, mas é mesmo a necessidade de também, portanto, ver onde é que tem a sua colocação e o seu espectro político, isto sem perder a sua matriz, como é óbvio. E, portanto, começando por aí, em relação a esta distinção de direita e esquerda, esta é uma distinção que ao longo dos tempos realmente vai perdendo, vai tendo necessidade de ser atualizada. As coisas não são o que significavam antes do 25 de Abril e portanto, neste momento temos o que é direita e esquerda é muito diferente do que em 1974. De facto, eu não concordo com o que a Lígia diz. Nós não podemos dizer que... Eu acho que essa questão havia, precisamente por esta necessidade de termos vivido num Estado com o regime fascista, durante muito tempo havia esse tal estigma que o Afonso falava e a Lígia também, de ser de direita. E, hoje em dia, esse estigma realmente está ultrapassado pela tal evolução natural. E, portanto, as pessoas deixaram de ter já esse estigma, podem perfeitamente assumir-se como de direita, porque ser de direita não tem que ser fascista, como muitas vezes ao longo, portanto, nessa altura era sinónimo, pois. Aliás, é por isso que, e o Rui Rio fala disso no seu discurso, que eu também não gostei muito, mas fala nisso porque o próprio Sá Carneiro e, portanto, o PSD nasce precisamente ao centro, um bocadinho mais, um centro mais esquerda, não é o centro-esquerda, mas um centro que não é de direita, precisamente para ter essa necessidade de se distanciar do regime fascista. Mas também o PSD, ao longo dos tempos, tem essa
aliás, a própria Sá Carneiro faz essa definição de ser social cristão e também de ser social liberal, portanto faz também sempre este posicionamento de uma forma muito clara à direita, e disto não há dúvidas. Eu penso que Rui Rio aqui teve a necessidade, quando entra para a liderança, teve a necessidade de recentrar o partido, porque nós vínhamos da saída de Passos Coelho, que tinha sido com a Troika também num momento mais duro e mais rígido, e portanto sentiu esta necessidade de recentrar o partido e fazer este namoro um bocadinho mais ali ao centro. Porém, eu acho que é com manifesto agrado que neste momento vejo e olho para esta terceira convenção do MEL, do Movimento de Europa e Liberdade. Este movimento nasce precisamente desta necessidade que há do reafirmar da direita. E esta necessidade de reafirmar da direita não é mais do que a necessidade de fazer frente, aliás, esse é um dos motivos da criação do MEL, a alternativa atual da governação e através de um debate cívico e político, contudo, de alguma forma, apartidário, ou seja, em que os partidos não são o centro do debate. E precisamente porquê? Porque o sistema governamental que nós temos neste momento, nós estamos todos saturados, há uma saturação, mais do que ser de esquerda ou de direita, o que nós temos são sistemas, e aí Rui Rio, eu concordo com o Cris, sistemas profundamente obsoletos e que precisam de uma reestruturação a nível global. Temos aqui falado na justiça, temos aqui a falar da questão da corrupção e, portanto, a direita tem aqui uma necessidade enorme de se reafirmar. E, neste sentido, eu acho que esta convenção tem uma maior importância que as anteriores, porque vem aqui evidenciar a vivacidade da direita. Até porque surgiram, no entretanto, outros partidos. Surgiu a Aliança, que pronto, não foi tão feliz no seu percurso, surgiu a Iniciativa Liberal, que vai tendo o percurso portanto, de crescimento faseado, mas interessante, e o Chega. E nós não podemos, o que eu acho que se verificou nesta convenção foi que estes partidos, desta feita, e os seus líderes, evidenciaram a sua assinatura identitária de cada um dos partidos. Talvez porque a necessidade aguçou o engenho, sabemos. E, de facto, se foi o Chega que deu o pontapé de saída, a mim não me importa muito. Não é um estilo que eu não são ideologias que eu preconize, nem simpatize, mas se isso faz com que os outros se galvanizem mais e que os partidos se arroguem com mais propriedade à defesa dos seus ideais, isso não é mau. Até porque há essa necessidade da direita, que é como para fazer frente ao bloco de esquerda, que também teve o mesmo tipo de posicionamento à esquerda. Mas, Luísa, não estás a normalizar o Chega, não é? Lígia, vamos cá ver. Eu não estou a normalizar o Chega, e respondendo até diretamente à pergunta do Henrique. Eu, por exemplo, não concordo com de facto, a posição que o Rui teve nos Açores em relação a fazer governação com o Chega. Eu, pessoalmente, não concordo. Isto porque o Chega existe. Nós não podemos ignorá-lo. Já aqui falamos sobre isso. Não me parece que é sensato e nem parece que seja o caminho dizer que não existe. Portanto, o Chega existe. Nós não temos que fazer governação com ele, nós não temos que governar com ele, mas isso não nos impede de nós discutirmos e de conseguirmos ter portanto, diversas personalidades de diferentes partidos a falar sobre isso. Que este congresso, que esta convenção teve, mais do que nunca, teve aqui uma personalização de algumas personalidades, passa a redundância, e que são significativas, que é o André Ventura, no seu furacão eleitoral, que é o Rui Rio, pelo seu discurso em que
O que mais se ressalta é o facto de ele dizer que não se posiciona à direita, o que me parece realmente muito pouco feliz por parte do Rui Rio, até porque eu acho que não ganha nada com este posicionamento. O Rui Rio não esteve presente nas anteriores convenções. Eu acho que, se calhar, poderia neste momento não ter ido à convenção e poderia ter feito este posicionamento cá fora. Não vejo aqui o que é que se colhe ao nível de chamar as pessoas, os militantes, no momento em que já está crítico para o PSD, fazer uma afirmação destas. Não me parece que foi um tiro certeiro. Mas, ainda assim, eu acho que há uma coisa boa no meio disto tudo. E vemos a terceira personalidade importante nesta convenção, é a presença de Pedro Passos Coelho, um bocadinho o Dom Sebastião, que veio aqui salvar a PSD. Eu não sei se vai ou não, vamos ver, vamos ter que ver o que é que acontece a seguir. Mas não há no meio disto. Até foi, Luísa, desculpa interromper, até foi fotografado quase de mão dada com André Ventura, não sei se viste. Não é verdade. Ele levantou-se com o Rui Rio e tirou uma fotografia da praxe. Não é verdade isso, seja, não é verdade. Isso são provocações. Mas eu ia dizer outra coisa e também é jeito de provocação. Eu acho interessante, no meio disto tudo, continuo a dizer, parece-me que... Vou terminar. Parece-me interessante e parece-me importante que tenha existido esta convenção, que nós estejamos aqui a falar disto, porque há uma coisa que acontece, estamos a pôr dedo na ferida. E se a liderança do Rui Rio pode aqui estar a ser questionada, também não é mau. É bom é que nós ponhamos o dedo na ferida, o bom é que nós discutamos os assuntos. Isso faz as pessoas pensar. E, portanto, eu acho que só por aí já é positivo. E esta convenção já foi positiva. E se o Rui Rio foi lá, e é muito falado, e a questão que se coloca, e estava lá o Pedro Passos Coelho, é bom, porque enquanto nós não falamos, nós não pensamos, nós não discutimos, realmente nós não somos alternativa. Portanto, só vejo como sinal positivo tudo o que se passou e a existência desta convenção para Portugal. É um doce, o mel é um doce, não é para a direita, é para Portugal. Para terminar, e peço brevidade, Mário, a Luísa acabou por dizer que este congresso pôs o dedo na ferida. Onde é que está a ferida? A ferida está aqui. Eu vou falar do mel, porque nós estamos aqui hoje para falar do mel. Mas essa pergunta faz todo sentido, porque o que é que aconteceu com os partidos todos, ou quase todos? Depois do 25 de Abril, como sabem, foi a altura da formação dos diversos partidos, o único que existia organizado era o Partido Comunista e estava na clandestinidade, mas depois houve uma pleia de partidos que se foram constituindo, e ainda bem, porque a democracia é assim mesmo. E é importante referir isto porquê? Porque nós estamos em democracia. Ou seja, nós estamos numa altura em que temos um regime cujos governos decorrem das legitimações do sufrágio universal, livre e direto. Posto isto, o que é o mel? Convém dizer que sempre desde o 25 de Abril, nos vários partidos que se foram formando, e designadamente no PPD, porque nem era PSD, era PPD, o CDS, etc., eram partidos que tinham programas ideológicos que se foram mutando com o tempo. Houve aqui uma certa mutação dialética, às vezes até semântica, da rotulagem destes partidos. E o que é que aconteceu? A direita, de uma forma geral, assumiu sempre envergonhadamente o seu estatuto direitista e, portanto, tentou de alguma forma, o que é compreensível, tentou de alguma forma
legitimar-se perante a onda progressista que se instalou logo a seguir ao 25 de Abril e, naturalmente, depois foi evoluindo para os seus sítios próprios. E, portanto, posto isto, o que é o MEL? O MEL é, de facto, eu não chamaria um congresso, mas, enfim, é um encontro das direitas portuguesas, de várias personalidades ligadas à direita portuguesa, que vão, imagine-se, desde o Sérgio Sousa Pinto até ao André Ventura. Foram eventualmente feitos convites, aliás, isto já vem, como disse o Afonso muito bem, não é a primeira vez que existe o MEL, já é para aí a terceira vez. E eu vou ler-vos uma coisa muito engraçada. A uma pessoa que foi convidada em 2019 a participar deste chamado Congresso do MEL, e que recusou, pois veremos os motivos. Diz assim a carta que lhe foi endereçada quando o convite foi recusado. Nenhum defensor da Europa e da liberdade pode rever-se num governo apoiado por comunistas, trotskistas, extrema-esquerda e novos oportunistas da situação. E depois diz assim: sempre nos habituamos a admirar a sua coragem na defesa dos ideais que são de todos nós, embora compreendamos que ceda perante este ruído insano e se procure resguardar num ano eleitoral. Nós estamos em 2019, quando isto foi escrito. Foi escrito a quem? Ao Dr. Francisco Assis. Gostaria de vos recordar outra coisa engraçada. Em 2008, bem, que aquilo vem desde, como disse, o Sérgio Sousa Pinto até o André Ventura, passando por um Júdice, que nós conhecemos muito bem em Coimbra, que era um fascista, nacionalista, pertencente à Cidadela, etc. Eu vou ler-vos outra coisa muito engraçada. Em 2008, escrevia-se assim, 2009, Portugal precisa de profundas reformas para se aguentar no balanço das modificações que a crise financeira e o maior protagonismo de países de outros espaços histórico-culturais irão cada vez mais assumir. Uma vontade reformista que ninguém antes dele, referindo-se ao primeiro-ministro, teve com tanta intensidade. Esta pessoa diz também que não acredita nas capacidades, na altura, em 2009, não acreditava nas capacidades de Manuela Ferreira Leite para governar Portugal. E, portanto, iria votar no engenheiro José Sócrates. Quem é que escreveu isto? José Miguel Júdice. José Miguel Júdice, que era o titular de uma sociedade chamada Frente Tejo, que se destinava a gerir o projeto da Frente Ribeirinha da cidade de Lisboa e que foi constituída para, com milhões atribuídos pelo Estado e pela autarquia, proceder à reorganização da margem ribeirinha de Lisboa. Este projeto decorreu, devem ter circulado uns milhões, e só em 2 de dezembro de 2011 é que é a Câmara a assumir o projeto e não a Frente Tejo. Foi feito um novo programa e acabaram com a Frente Tejo. Como contrapartida, a autarquia recebe 3,582 milhões de euros que resultavam de um contrato da Frente Tejo com a Enatur, Empresa Nacional de Turismo. Quem é que acabou com isto? Quem foi? Miguel Relvas. Sim. Queria dizer-vos o seguinte. O que é que isso tem a ver com o MEL que estamos a discutir? Afonso, eu não interrompi, agradeço que ouças, porque senão eu perco o raciocínio.
Mas eu agradeço todo este amarração da direita resulta numa dificuldade extrema de que, ao fim e ao cabo, as pessoas se acabam outra vez por envergonhar. Porque é envergonhadamente que o próprio Rui Rio se vê compaginado ou sentado ao lado de alguém que diz: temos a esquerda mais hipócrita da Europa. E à esquerda mais hipócrita não se dá bombons, dá-se pancada política. Quem é que disse isto? André Ventura. Mas também diz que pode ou não a direita clássica sonhar em regressar ao poder, mas que sem a nova direita, que é ele, isso será absolutamente impossível. Para terminar, eu vou dizer que eu compreendi a posição de Rui Rio, que disse muito categoricamente isto. Eu sozinho, portanto, o PSD, dá 10-0 eleitoralmente em todos os outros partidos de direita. Portanto, quis marcar o território assim: vocês sem mim é que não são nada. Não há poder sem mim. Isto foi o que Rui Rio quis dizer a André Ventura. E disse: o PSD não precisa de fazer nenhuma deriva à esquerda ou à direita para governar. O PSD precisa de estar no seu posicionamento e ser capaz depois de liderar um movimento mais alargado que o possa levar ao poder. E, portanto, este posicionamento do Rui Rio não é pouco inteligente. O que é pouco inteligente, e eu acho que isto é preocupante, é vermos este descalabro total que a direita democrática engendrou, juntando-se com esta gente, porque esta gente não devia fazer parte de um congresso em que se vai discutir Europa, liberdade e democracia, porque nada tem a ver nem com a Europa, nem com a liberdade, nem com a democracia. E pronto, e para terminar, dizer que o que eu assisti hoje nas redes sociais é uma coisa estranhíssima. Eu vi os meus amigos que são militantes do PSD dizerem: eu já não me revejo neste partido. A partir do momento em que o Dr. Rui Rio diz que o Partido Social Democrata não é um partido de direita, então eu não estou aqui a fazer nada. E para já ficavam por esta intervenção. E terminamos com um desafio de que o tema de um dos próximos programas seja o que é a direita ou o que é a esquerda no mundo de hoje. Penso que seria um tema extremamente interessante, que seria bom abordarmos num próximo programa. Então, terminamos com esta intervenção acalorada do Mário e despedimos com amizade. Não, foi contundente, não foi acalorado. Despedindo-me com amizade até ao próximo Politicando, agradecendo a todos a vossa presença, à Lígia, à Luísa, ao Mário, ao Zé Afonso Ferreira Dias. Dias Ferreira. Agradecendo-lhe então a vossa presença sempre esclarecedora e animada. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.